Glória a Deus. Todos podem se assentar? Nosso tema é um tema, assim, de afirmação do Criador se projetando na criatura. Se o Criador é ser, ou seja, ele diz de si mesmo, eu sou o que sou. Ora, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então, por que eu fico perdendo tempo? Será que o Senhor tem uma covinha no queixo? Será que o Senhor tem os mesmos traços que eu tenho? É muita superficialidade, as pessoas ficarem buscando a semelhança, a imagem e semelhança em coisas superficiais. O que nós devemos, ou melhor, no que nós devemos ser parecidos com Deus? O que é a imagem e semelhança de Deus em nós? A imagem e semelhança de Deus em nós é exatamente isso. Deus é o que é e eu sou o que sou. Nada mais do que isso. Dá para acreditar nisso? Aí você vai, mas onde que está isso? Será que não existem variáveis, não existem situações nas quais alguns traçados podem ser mudados? Se você fizer o que Deus quer realmente, olha, vejam bem, só lembrar do estudo que nós tivemos na quinta-feira, que vamos completar na próxima quinta-feira. Deus governa o mundo com dois critérios: o critério diretivo, com o qual ele faz a história, e Deus governa o mundo com critério permissivo. Mas, muitas vezes, no critério permissivo, ele vai dizer, se me tivesse dado ouvidos, a tua paz seria como um rio. Então, no critério diretivo, ele faz a história. Então, ele faz, aí nós estabelecemos o ser. Quando nós não entendemos e não atendemos, muitas vezes até entendemos, mas não atendemos, saímos do diretivo e vamos para o permissivo, pegamos as rédeas da história, nós não somos mais aqueles que já estão definidos antes. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Olha só há quanto tempo existe um ser. Eu sou há quanto tempo? Eu sou antes do meu pai começar a namorar com a minha mãe. E olha que eu sou o 11º filho. Mas muito antes disso, eu já existia no projeto de Deus, o ser de Deus. Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci e as nações te deram por profeta. Por que eu fico andando tão inseguro pelos cantos da vida? Que será que eu sou mesmo? O que eu sou mesmo? O que eu sou? Parece aquele reizinho, que andava, era interpretado pelo Jô Soares, Aí, que ele dizia assim: desse povo que eu piso, desse poder que eu amo, o que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? E todo mundo respondia: sois rei, sois rei. É porque as pessoas correm atrás disso mesmo. O poder de ser filho. O que é o poder de ser filho? É o poder de ser. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, foi-lhes dado o quê? Exousia, que é o poder de ser filho. Olha como é que é Deus. Deus se revela na parábola, o Pai se revela. Eu acho que o texto mais forte de abalogia, ou seja, que é a doutrina do Pai,
se revela melhor na parábola do filho pródigo. Olha como é que a gente fica fazendo conjecturas. Agora eu me distanciei, estou longe, gastei tudo que eu tinha da minha parte, me prostituí, baguncei, joguei, acabou tudo, os amigos, pseudo-amigos foram embora, e eu agora estou numa pior, e não tem outra coisa a não ser cuidar de porcos, apacentar porcos. E aí o dinheiro vai minguando, nem dinheiro para comprar comida tem, e aí ele já começa a ficar de olho nas bolotas que os porcos comem. E aí ele cai. Tem gente que só para entender isso, gente, no fundo do poço. Não há nada que você tenha feito de pior que diminua ou aumente o amor de Deus por você. Porque Deus é. Deus não está. Deus é. Então ele está lá no fundo do poço, magro, certamente com o estômago vazio, um hálito de espantar bichos, os próprios porcos de perto dele. Ele está e ele cai em si. E a melhor queda que a gente tem é quando nós caímos em nós mesmos. Que cair em você, cair em nós, cair em mim, é cair para cima. Então, ele caiu para cima. Ele pensa, olha, os empregados mais humildes do meu pai estão numa situação mas muito melhor do que a minha, mas nem se compara. Eles têm comidinha quentinha lá, na hora certa, tem lugar para dormir, tem cama, tudo certinho. E eu aqui, perecendo de fome. Eu vou... Quer saber de uma coisa? Não adianta eu criar uma expectativa de que eu vou lá e vou ter tudo de volta. Não adianta. Mas eu quero pedir para ele, pelo menos, buscar aquela última centelha no coração do meu pai e pedir para ele me deixar seu empregado. Ele imagina, eu vou ser o empregado mais humilde, eu vou limpar as cocheiras, eu vou varrer as calçadas, o terreiro da fazenda, eu vou fazer isso. Só que eu preciso de pelo menos um lugarzinho para dormir, para ter minha cama, comidinha na hora certa. Só quero isso. Nada equiparado ao funcionário mais humilde que o senhor tem aí, pai. Eu vou falar isso com meu pai. E aí ele se dirige para lá. Aí, quando ele chega na porteira, ele imagina, meu pai está lá no escritório dele. Ele não vai sair para vir ao meu encontro. Ele, quando falarem que eu estou batendo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai falar para alguém, falou, vai lá, pega ele, dá um banho nele, arruma umas roupas velhas para ele. Ele imagina isso. Mas só isso está para lá de bom. Para quem acabou com tudo. Aí, quando ele chega na porteira da fazenda, ele olha lá no pé da escada da casa, está lá o pai esperando ele. Sabe por quê? Porque pai é pai, ele não está pai. Pai é pai, Deus é Deus. Pronto. Dá para você perder essa segurança que tem em relação a Deus? Como dissemos agora há pouco, não há nada que você tenha feito de melhor que Deus te ame mais do que Ele ama.
E também não há nada que você tenha feito de pior que Deus te ame menos. Deus é amor. Deus é luz. Deus é Espírito. Essa é a essência de Deus. Então, Deus é. Isso é suficiente. Descanse definitivamente com isso. Eu não estou pregando libertinagem aqui, não, gente. Eu estou falando do caráter de Deus. Eu estou falando do que Deus é. Eu não estou falando, a partir de agora, então eu vou fazer bagunça mesmo, porque Deus vai continuar me amando. Ele vai continuar te amando, sim. Agora você vai arcar com as consequências, assim como o filho arcou com as consequências. Ele deixou, ele pediu a sua parte, está aí a sua parte. É contra a minha vontade, meu filho, mas ele pediu e foi. Arcou com as consequências, fez, bagunçou, desmanchou tudo. Só que ele pensou que, assim como o dinheiro dele estava grande e ficou pequeno, o amor do pai era grande e ficaria pequeno. Ele pensou assim. Mas o amor do pai permaneceu grande, porque Deus é. E Jesus propõe essa parábola, sabe para quê? Para revelar quem? Para revelar o Pai. Deus é. E isso é suficiente. Dá para levantar a cabeça, meu querido? Dá para levantar a cabeça, minha querida? Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Eu sou. Glória a Deus. Muitas pessoas estão inseguras porque tiveram referências terríveis, né, nos pais. A primeira referência que a gente tem do Pai Celestial é o nosso Pai terreno. Então, a pessoa olha para o pai terreno e vê, ele está de um jeito, daqui a pouco já não está daquele jeito mais, o humor é totalmente sazonal, é complicado, né? E por isso nós, como pais, temos essa responsabilidade de mostrar o ser para os nossos filhos. Não é mostrar o estar. Nunca se esquecendo, nunca nos esqueçamos. Ser é eterno. O estar é transitório. O ser é tão eterno que eu tenho a vida eterna. Eu sou já uma pessoa eterna, com eternidade progressiva. Eu já sou. Porque Deus me fez assim. Mas você não vai para a sepultura? Vou, mas você não vai alterar, porque eu sou. Quantas pessoas estão enterradas agora, mas porque elas são salvas, elas vão ressurgir. Elas estão passando por um sono, ela nem sabe, não tem noção nenhuma do tempo. Na hora que a trombeta tocar, elas vão ressurgir, sem noção de tempo. Alguns morreram há tantos anos atrás, como Abraão. Abraão ressuscita junto com Pedro. Sabe qual é o ponto em comum dos dois? O ser. Porque eles são. Deus colocou isso. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso atrapalhou a eternidade de Jesus? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque Ele é o Pai da eternidade. Então,
gente, definitivamente, vamos parar com essa insegurança. Tem dia que eu me sinto amado, tem dia que eu não me sinto amado. Quem conhece a Deus tem que sempre se sentir amado. Deus me ama, e isso é o suficiente, acabou. Não há nada. Já pensou? Você pega, Deus amar um cara, um ladrão, Jesus, né? Deus, absolutamente homem, o cara da direita, assim. Você vai comer comigo lá nas bodas do Cordeiro. Isso é libertinagem? Não. Nós estamos conversando isso agora há pouco no escritório. Está falando assim, sobre a diferença entre aquilo que é salvação, que é vida eterna, e aquilo que é galardão. O galardão vai ser diferenciado. Mas deixa isso por conta dele. Não vamos entrar, não é o papo nosso aqui agora. Galardão, o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso é galardão. Agora, eu falei brincando lá, né? Falei assim, para mim, ser faxineiro lá no céu já está para lá de bom. Como lá não tem sujeira, não tem serviço nenhum para fazer. Está para lá de bom. Mas eu já estou salvo. Que segurança! Sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. E aí, canta minha alma. Então você tem que cantar sempre, gente. Na pior situação que você achar, Deus te ama. Na reflexão que nós fizemos, o reunião de pastores, a semana passada, o pastor Iglesias falando assim, parecia que está tudo virado de cabeça para baixo, mas não estava. Naufraga o navio, consegue ir para a ilha, que depois descobriram que era a ilha de Malta, chega lá uma víbora miserável, pendura na mão, e Deus está distante de mim, Deus não me ama. Quem é que fez com que o veneno da víbora não causasse nenhum mal para Paulo? E que aquela situação fosse aproveitada para uma demonstração do amor de Deus, do poder de Deus. Então, queridos, Deus hoje está colocando você de pé. Você que anda desconfiado de que Deus não lhe ama. Quem não confia em Deus, desconfia de Deus. Você sabia disso? E não existe meio termo. Quem não confia em Deus, desconfia de Deus. Vamos falar com Deus agora? Senhor, a Tua palavra foi exposta. E eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia. Mas ela vai trazer segurança para muitas pessoas que dão ouvidos às insinuações do acusador. Ó Deus, nós sabemos que nas demonstrações que o Emanuel, que o Deus conosco deu, é de que o Senhor tem um grande amor por todos, inclusive o Senhor Jesus foi apanhado algumas vezes comendo com pecadores. O Senhor se relacionou muito mais com gente que se sentia miserável do que com os principais dos sacerdotes. O Senhor se aproximou de Maria Madalena, o Senhor se aproximou de leprosos, o Senhor, no último instante, antes do estar consumado, o Senhor salvou
alguém que teve uma reflexão muito forte, que teve um arrependimento. Então, tudo isso é demonstração de que nós temos um Pai que nos ama. E nós queremos que todos os que estão cultuando nessa noite se sintam firmados nessa verdade. Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos amados. É com essa segurança que nós vamos continuar caminhando rumo a Canaã celestial. Teremos momentos difíceis, mas nunca esqueceremos: Deus nos ama, porque Deus é amor. Nunca esqueceremos de que os impossíveis são para os seres humanos, mas os impossíveis são para Deus e os possíveis são para os seres humanos. Ó Deus, nós vamos levantar nossa cabeça e vamos avançar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, cura nessa noite. Cura nessa noite. Quebra correntes, grilhões, algemas. Repreende, Senhor, essa voz de acusação que esse rapaz está ouvindo agora, em nome de Jesus. Repreende, Senhor. Repreende, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite, a Tua palavra de afirmação, Tua palavra de segurança, encontre guarida em todos os corações. Amém. Nesse instante nós vamos orar